Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Nathaniel Moraes. O objetivo desse vídeo hoje é te ajudar a compreender passo a passo a instalação do Debian 11 em todos os seus detalhes. E além disso, você vai poder utilizar esse Debian 11 como base para uma série de outros vídeos que eu estou disponibilizando, onde você vai aprender a instalar os serviços mais essenciais para sua rede, seja ela uma rede pequena, média ou grande. Tudo bem? A nossa jornada então começa com a obtenção da imagem de instalação. Então você pode acessar aí no seu computador o www.debian.org, o link vai estar também na descrição do vídeo, onde você vai ter acesso à página oficial do Debian, e aqui na primeira página você vai encontrar já o botão de download. Clicando em download, você vai ser redirecionado para a página de download, onde ele vai automaticamente já oferecer a opção de download para você. Caso não abra a janela de download, você pode simplesmente clicar aqui nessa opção. É interessante também com que você faça uma análise, né, e explore um pouco mais a página do Debian. Normalmente eu sugiro, né, que o pessoal vem aqui nas imagens de instalação. Aqui tem várias opções de download, sendo a mais comum o download via protocolo HTTP, certo? E aqui também vem algumas opções, como a imagem estável oficial, imagens estáveis não oficiais, incluindo firmware não gratuito, né, para alguns componentes de hardware um pouco mais específicos, né, e versão também de teste. Tá? Normalmente eu sempre acompanho meus alunos e vou fazendo essa exploração até a gente chegar aqui nas imagens de CD ou de DVD, sendo que a arquitetura mais comum hoje em dia é a AMD64, mas vocês vão ver que tem outras arquiteturas como a ARM, a arquitetura própria para dispositivos, para placas como a de celular, por exemplo, ou de alguns dispositivos mais embarcados. Na parte de AMD64, que é 64 bits, né, ele vai oferecer aqui para a gente, lá embaixo, a opção de download NetInst, que é a imagem que a gente vai utilizar aqui no nosso treinamento. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Perfeito. Então essa imagem NetInst do Debian, o que significa? Ela é uma imagem bem enxuta, onde ela vai contar com o acesso à internet para fazer o download e instalação de pacotes adicionais. Se você não tiver o acesso à internet no momento da instalação, não tem problema, ele vai instalar o serviço básico, todos os pacotes mais básicos do Debian que são necessários para que a gente possa executá-lo. Aí tem outra versão também Edu, tem uma versão Mac aqui também. E se você ainda desejar, que eu também sugiro que você faça, após fazer o download, você pode vir aqui nesse arquivo de texto e verificar qual é o hash SHA-256 de cada ISO. Ou seja, você pode checar a integridade do download que você fez, tá, para verificar se bate aqui com essa informação que o próprio site do Debian entrega para a gente, certo? Então faça o download dessa ISO, tá? E se você for utilizar, se você for acompanhar esse treinamento, esse passo a passo em uma máquina virtual, como por exemplo o VirtualBox, você vai poder utilizar ela diretamente neste formato. Se você for fazer a instalação em um PC físico ou num servidor, aí você vai ter que gerar um pendrive bootável ou gravar essa ISO numa mídia de CD. Tudo bem? Bom, então, partindo aqui do princípio que a gente já tem a nossa ISO preparada no nosso virtualizador, certo? Eu vou passar para vocês aqui, ó, tá? Para essa tela agora, onde a nossa máquina ela já foi inicializada, tá? E já reconheceu a imagem de instalação. Então essa aqui é a nossa primeira tela de instalação do Debian. Se você não chegou nessa tela, é porque o seu pendrive
ou seu CD não foi gerado corretamente, ou se você está usando o virtualizador como VirtualBox, por exemplo, você não deve ter configurado ele corretamente lá para utilizar a imagem .iso. Se você ainda tiver um pouco de dificuldade no VirtualBox, aqui na descrição do vídeo também vou colocar o link para o meu outro vídeo, né, ou no card aqui em cima, tanto faz, tá, onde eu vou ensinar você a utilizar o VirtualBox e a compreender todas as opções mais interessantes para que você possa ter uma experiência melhor com o uso do VirtualBox, tudo bem? Então aqui na nossa primeira tela, ele oferece algumas opções para a gente, como instalação gráfica, que é essa primeira opção, a instalação modo texto, que é o modo de instalação que eu mais gosto, que eu recomendo por ser mais rápido, opções avançadas, instalador com a tela de alto contraste, né, para pessoas que têm dificuldade visual, uma ajuda e uma instalação com sintetizador de voz, ou seja, para quem é deficiente visual, pode contar com sintetizador de voz para ajudar, ele vai lendo todas as palavras que tem na tela durante a instalação. Tudo bem? Então vamos lá para a instalação que eu mais gosto de fazer, que é no modo texto, e com isso é a mais rápida. Vai aqui no Install, vamos dar um Enter. Logo na primeira tela, ele já pede para a gente selecionar qual é o idioma. Você pode selecionar o idioma que você preferir. Tá? Eu prefiro sempre utilizar o nosso próprio idioma. Tá? E para chegar no português brasileiro, né, eu já estou acostumado, quando eu caio nessa tela, eu teclo a tecla P 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Já chego aqui no português do Brasil. Tudo bem? Vou dar um Enter aqui, agora ele pede a nossa localidade. Por quê? Porque o português não é falado só no Brasil. Então tem algumas particularidades que, por exemplo, você vai encontrar selecionando aqui o português de Portugal. Então vamos manter aqui Brasil. E o layout do teclado ele já sugere também o português brasileiro, que é o nosso teclado que tem o cedilha. Se o teu teclado, né, tem muita gente que compra notebook fora do país, por exemplo, é aquele teclado que não vem com cedilha, então provavelmente é esse teclado em inglês americano, certo? Ou então até mesmo quem usa o Debian como servidor em ambiente de produção, no seu data center pode ter aqueles KVM, né, que é aquele tecladinho que ele é conjugado com um monitor e um mouse e touchpad, né? Normalmente esse equipamento vem de fora, também sem o cedilha, tá? Então também vai ser o inglês americano. Para o nosso caso que tem o cedilha, vai ser o português brasileiro, tudo bem? E agora ele começa a carregar alguns componentes básicos para iniciar a instalação. Nessa etapa agora, ele vai tentar encontrar um servidor DHCP que entregue o endereço IP para nós automaticamente. Tudo bem? Se você está utilizando essa instalação, se você está fazendo essa instalação em uma rede que possui DHCP ativo, ele rapidamente vai receber aqui um endereço IP, certo? E ele vai já avançar para a próxima etapa, certo? Você não vai nem ver qual é o endereço IP que ele obteve automaticamente. No entanto, em instalação como a minha, em uma rede onde não tem um servidor DHCP ativo, ele vai dizer que a configuração falhou, certo? Então, nesse caso, se você tiver também no mesmo cenário que o meu, sem servidor DHCP na rede, você vai clicar em continuar, vai utilizar a opção de configurar a rede manualmente, e aqui você vai colocar o endereço IP do seu servidor. Quando a gente está utilizando essa máquina como servidor em uma rede própria para os servidores, o que normalmente a gente utiliza uma DMZ para isso, uma rede DMZ, aí logicamente é interessante com que a gente utilize os IPs fixos nos servidores, tá? Para facilitar inclusive a configuração de regras de Firewall. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos colocar o nosso endereço IP. No meu caso eu estou numa rede 172.16.0, eu vou colocar o IP de final 100. Quando avança, ele já sugere uma máscara de subrede, que por acaso é a mesma que eu estou utilizando. Agora ele pede o endereço do gateway, ou seja, da saída da nossa rede. Também, como a própria sugestão já colocou o gateway da minha rede, 172.16.0.1. E agora o endereço do servidor de nome, por enquanto eu utilizo, né, como uma fase inicial, os servidores
oficiais do Google, que é 8.8.8.8 espaço 8.8.4.4. Tá? É o servidor primário e servidor secundário de DNS do Google. Vou dar um Enter. Agora ele vai pedir para a gente o nome da nossa máquina. Tá? Então ele tem a gente tem que dar um nome para o nosso sistema operacional da mesma forma como que a gente dá no Windows também. É o nome que vai identificar ele quando ele estiver compartilhando recursos na rede, ou até mesmo para que você saiba exatamente qual é a máquina que você está trabalhando. Para fins didáticos e para a gente continuar a sequência de treinamento, a gente vai manter o Debian como o nome da nossa máquina. Nome de domínio, se você não possui na sua rede, não tem problema, você pode deixar em branco. Mas como a gente vai fazer uma sequência de vídeos de implementação de serviço, eu vou colocar aqui o meu próprio domínio. Bom, agora ele solicita com que a gente coloque uma senha de root. O que é root? Root é o nosso principal usuário do sistema operacional. Toda instalação de Linux tem o usuário root. Tá? Então ele é o nosso usuário administrador. Comparando com Windows, você que tem mais conhecimento ou mais prática com Windows, é como se fosse o nosso administrador ou administrator do Windows, né? Então o root é o nosso super usuário. Vamos colocar uma senha aqui para ele. É importante que você coloque uma senha da qual você não esqueça, tá? E normalmente em ambiente de sala de aula, de treinamento, de testes, eu coloco 123456, que é a senha mais comum. Agora ele pede o nome completo para um novo usuário. Ele vai forçar com que a gente crie um novo usuário sem privilégios de administração. Tá? Isso é importantíssimo para questões de segurança. Aqui em nome completo é o nome de exibição, é o nome que vai aparecer no sistema para identificar esse usuário. Eu costumo colocar somente aluno, tá ok? Já que a gente está fazendo aqui, na verdade, um treinamento, né? E agora ele pede o nome de usuário para sua conta. Essa é a credencial, como se fosse o login, tá? Isso é referente ao login que vai ser utilizado para entrar no sistema. Então também mantenho aluno. O que você tem que lembrar sempre é de um detalhe importante do Linux, que ele é case sensitive, ou seja, o Linux ele reconhece maiúsculas de minúsculas. Tá? A letra maiúscula e a letra de minúscula ele faz totalmente a diferenciação. Então são caracteres totalmente diferentes, tá? O que não acontece no Windows. Então preste bem atenção se você está utilizando as letras em caixa alta ou caixa baixa. Enter. Uma senha para esse nosso novo usuário. Repita a senha. Agora selecione o local onde você está. Para quê? Para que o relógio do sistema seja configurado conforme o fuso horário correto. Ok? Eu estou aqui em Brasília, então vou colocar de Distrito Federal. E vamos avançar para a próxima etapa. Agora ele vai fazer o que? Ele vai reconhecer o disco rígido e vai fazer com que a gente tenha a opção de particionar. Ou seja, o disco rígido ele funciona da seguinte forma. Tá? O disco rígido ele tem a área de gravação e tem uma área chamada MBR, que é onde vai gravar as informações de inicialização. Certo? Um disco zerado, um disco novo, ele não contém nenhum formato, nenhuma informação que a gente precisa. Certo? Então nós precisamos criar uma tabela de partições, onde ele vai criar essa MBR e vai reconhecer o espaço útil para que a gente possa criar as partições, né? E depois efetivamente a gente vai criar essas partições e formatá-las com um sistema de arquivos específico. Tudo bem? Para fins de nosso treinamento, a gente vai dar uma automatizada agora nessa etapa, embora mais tarde a gente venha a fazer personalizações nessa formatação. Então vamos utilizar essa segunda opção, que é o nosso particionamento assistido, e configurar o LVM, que é o Linux Volume Management, tá? Que vai ajudar a gente a gerenciar melhor o disco, né, em volumes, em grupos e assim por diante, como a gente vai ver em etapas posteriores. Então para facilitar, a gente vai colocar na segunda opção. Ele vai pedir para a gente selecionar qual é o disco. No momento a gente só tem um disco, né? Eu criei um disco de 20 GB para essa máquina virtual. E agora ele vai perguntar se eu quero partições separadas ou
todos os diretórios, né, todo o sistema de arquivos em uma única partição. Vamos manter tudo em uma única partição no momento. Agora ele pede para a gente confirmar, né, se a gente quer gravar essas mudanças. Vou selecionar sim e dou um Enter. Ele reconheceu todo o espaço em disco, ele agora vai dizer para a gente se a gente quer, né, colocar uma quantidade determinada, né, para esses discos. Eu vou utilizar todo o espaço disponível. Tá? Ele reconheceu aqui como 21 GB. Ok? E aqui ele dá um resumo agora de como vai ficar esse disco. Ok? Então, ele vai criar aqui um volume para a partição raiz, tá? Um root, né? E uma outra partição swap 1. Então ele está dizendo que a nossa partição raiz, tá? Que é a principal partição do sistema, do sistema operacional, vai ser formatado com um volume, com o sistema de arquivos ext4, que é o padrão de sistema de arquivos mais comum para Linux que nós temos hoje. Tudo bem? Se você ainda não tem conhecimento em Linux, você pode fazer uma comparação com Windows, onde a nossa partição raiz do Linux é referente, né, se assemelha à partição C2 pontos do Windows. E o ext4 como sistema de arquivos, né, a gente tem um outro exemplo do Windows, que é o NTFS, que é o padrão de sistema de arquivos do Windows hoje em dia. Tudo bem? Uma partição swap aqui, que vai ser a partição de memória virtual. Tá? Essa memória virtual ela é um espaço no disco rígido que é utilizado quando a memória física se esgota. Ok? Aí com isso você não tem o travamento total do sistema operacional caso você ocupe toda a memória RAM, caso você abra, como o pessoal diz, né, o Google Chrome e o Android Studio ao mesmo tempo. Então vamos aqui escrever as mudanças no disco sim. E vamos aguardar aqui ele fazer. Ele está fazendo a criação das partições, a formatação. E agora está fazendo uma instalação básica do sistema. Nesse momento ele está utilizando alguns pacotes que já estão presentes naquela imagem, naquela ISO que você fez o download lá no site do Debian. Tá? Como bibliotecas, alguns componentes, alguns comandos mais básicos que ele necessita nesse momento da instalação. Finalizada essa instalação básica, ele vai chegar aqui na parte de gerenciamento de pacote. Tá? Então, no site do Debian é possível que a gente faça o download de mais outros CDs, mais outras imagens adicionais com pacotes adicionais que podem ser lidas aqui neste momento. Tá? Mas não é o nosso caso, a gente está fazendo uma instalação limpa, básica, que vai servir como base para as próximas implementações. Então aqui na parte de ler mídia de instalação adicional, eu vou clicar em não, certo? E agora ele vai perguntar o país do espelho do repositório do Debian. O que isso significa? O repositório de pacotes do Debian ele é replicado no mundo inteiro por vários, instituições de ensino e por aí vai, esforços próprios. E isso é interessante por quê? Porque você pode selecionar um repositório na internet que seja mais próximo a você e com isso, logicamente, o desempenho do download desses pacotes será melhor. Tá? Então, no caso aqui, vamos manter Brasil. Né? E aqui no Brasil, tem vários repositórios espalhados pelo Brasil. Você pode escolher, se você identificar algum deles que seja mais próximo da sua casa, né? Você pode aqui a Santa Catarina, esse aqui é da Unesp e tal. Normalmente eu seleciono aqui Debian, o deb.debian.org. Tá? Ele já é suficiente para a gente. Aqui ele traz a possibilidade de a gente indicar qual é o servidor proxy da nossa rede. Ou seja, se você estiver numa rede corporativa que não tem acesso direto à internet, ou seja, você obrigatoriamente tem que indicar aonde está o servidor proxy e muitas vezes ainda se autenticar nesse servidor proxy, essa é a opção que você vai ter para fazer isso. Tá? No nosso caso aqui eu tenho acesso direto à internet, então não é necessário indicar onde é que está o proxy. Simplesmente dou um Enter para ele avançar. Nesse momento ele está indo lá no repositório deb.debian.org, no qual eu indiquei aqui na instalação, e está verificando qual é a lista de pacotes disponíveis que ele tem para mim.
certo? Então ele vai lá na internet, verifica todos os pacotes, as versões dos pacotes que estão disponíveis lá e faz o seguinte, ele começa a fazer o download dessa lista, ele começa a instalar os pacotes mais básicos e logo a seguir ele vai oferecer para a gente uma lista de aplicações que a gente pode fazer a instalação nesse momento agora, né? De modo com que ele automaticamente vá na internet e baixar esses pacotes para a gente. Tudo bem? Então vamos aguardar agora ele fazer a instalação básica antes de seguir para a próxima tela. Feita essa instalação básica também, ele pergunta para a gente se a gente quer participar do concurso de utilização de pacotes. O que é isso aqui? Ele vai coletar estatísticas de pacotes instalados no seu Debian e vai enviar lá para os desenvolvedores do Debian.org. Tudo bem? Normalmente eu não participo disso aqui para evitar que a minha máquina fique mandando pacotes adicionais aí pela rede, né, com essas informações. Então, normalmente eu coloco aqui não. E agora ele vai mostrar aqui uma quantidade X de pacotes que podem ser instalados agora mediante download que ele vai fazer da internet. Para manter o nosso cenário padrão, a gente vai utilizar o mouse para desmarcar essas duas primeiras opções, visto que a gente não quer que ele seja instalado com ambiente gráfico. O que eu quero que vocês façam agora é chegar numa instalação limpa, sem ambiente gráfico, somente com terminal. Então a gente vai deixar selecionado somente a última opção aqui com asterisco e pode dar um Enter. Agora, como ele já tem todos os pacotes que ele precisa, ele simplesmente vai fazer a instalação. Vamos aguardar um pouquinho mais. Feita a instalação então de todos os componentes que faltavam, a nossa instalação para nessa tela onde está solicitando se a gente vai instalar o carregador de inicialização Grub no disco primário. O Grub ele é uma aplicação que vai gerenciar a inicialização do nosso sistema operacional e ele também permite com que a gente gerencie outros sistemas operacionais instalados na mesma máquina. Então ele consegue gerenciar, por exemplo, se você tiver tanto Windows quanto Linux na sua máquina. Ao ligar o computador, você vai cair numa tela do Grub, onde você vai poder selecionar se naquele momento você quer iniciar o seu computador com Windows ou se você quer iniciar com Linux. No nosso caso, a gente vai utilizar somente Debian, mas a gente precisa fazer a instalação do Grub, ok? Então mantenha aqui a opção Sim selecionada, dá um Enter. E agora ele pergunta qual é o dispositivo. É bom com que a gente indique exatamente qual é o dispositivo, que normalmente ele é o /dev/SDA, ou seja, o nosso primeiro e único disco rígido dessa máquina. Ok? Fazendo a instalação, finalizando, gravando informação de usuário e senha e instalação completa. Ok? Agora basta a gente dar um Enter aqui em continuar, que ele vai reiniciar o sistema operacional. Aqui, essa tela é a tela do Grub. Como eu falei para vocês, se vocês tivessem outro sistema operacional no mesmo disco, ele iria reconhecer e já montar para a gente automaticamente nesse menu, de forma com que a gente, ao ligar a máquina, selecione qual sistema operacional que a gente quer. Ok? Então, aqui nós temos o Debian, vamos de Debian mesmo. E voilá! Tá? Instalação realizada e a nossa primeira inicialização aqui. Para a gente confirmar, só para a gente fechar esse vídeo, né? Vamos aqui fazer um login com o aluno e a senha que a gente configurou durante a instalação. Tá? Então perceba aqui que ele já caiu no nosso terminal. Eu posso dar um exit e testar também o login com o usuário root. E voilá, né? Também usuário root funcionando. Se eu não quiser usar o exit para sair, para fazer o logoff, né, o logout do usuário, eu simplesmente uso a combinação de teclas Ctrl D. Tudo bem?
Espero que você tenha aproveitado bem esse vídeo. As próximas etapas agora serão uma configuração pós-instalação, com algumas configurações básicas, manipulação de usuário, comandos, instalação de pacotes, atualização do sistema. E posteriormente ainda vamos começar a fazer a configuração de vários serviços essenciais. Acompanhe tudo através da descrição do vídeo, onde você vai encontrar todos os links que você precisa. E se você ainda tem alguma dúvida que tenha ficado durante a instalação, pode mandar para mim, eu terei o maior prazer em responder. E não esqueça, para que você saiba quando os próximos vídeos estarão saindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dê o joinha no vídeo também, para que o YouTube compreenda que esse vídeo é relevante e possa entregar esse conteúdo para outras pessoas. Tá ok? Até o próximo vídeo, pessoal.